O vídeo de hoje é para conversar com você sobre 19 suculentas que precisam de pelo menos 5 horas de sol pleno para elas ficarem bem bonitonas. E para atender o pedido da amiga inscrita aqui no canal, que é a Ângela, que ela colocou assim, quais gostam de sol e quais não, e qual o melhor substrato. Independente de qual suculenta gosta de mais horas ou menos horas, é importante você adaptar na primeira semana até 9 horas, na segunda até 10 horas, e depois você pode começar a deixar elas tomarem um pouco mais de sol. Já vou começar então com a Fantôme, que é uma das suculentas que mais gostam de sol e que mais desenvolvem aí com a quantidade de sol. Aqui no nosso cultivo a gente deixa ela no local que ela toma aí para mais de 5 horas de sol e assim elas desenvolvem tudo o que precisa, né? Brotação, crescimento, ficam compactas. E é importante lembrar você, principalmente você que é iniciante no cultivo, que a importância do sol é para fazer a suculenta desenvolver na questão de absorver os nutrientes que você coloca no solo para ela, né? Porque através do sol, da exposição ao sol, é que ela vai fazer a alimentação dela por completo, que é a fotossíntese. Vou continuar falando com você um pouquinho mais a respeito aí, já usando então a segunda suculenta do vídeo de hoje, que também gosta aí para mais de 5 horas de sol pleno, que é o Sedum Bronze. Mas já vou aproveitar e falar junto então da terceira e da quarta também, que é o Rubroticton e o Francesco Baldi, né? São suculentas que normalmente a gente cultiva até mesmo em baciadas juntas ou floreiras, como é o caso aqui, ó, porque o cultivo é bem semelhante. A gente deixa num local que toma aí para mais de 5 horas de sol, até porque agora, nesse momento, nós sabemos que estamos na primavera, mas com temperaturas aí de verão elevado, né? Mas elas tomam então para mais de 5 horas de sol, como eu falei para você, debaixo de um sombrite aqui, e elas ficam bonitas, né? Elas permanecem bonitas, compactas, coloridas. E em relação às suculentas, é muito importante realmente saber se elas são de sol ou de meia sombra por causa disso, porque normalmente as suculentas que são consideradas e chamadas de sol pleno são suculentas que, se você não der para elas várias horas de sol, elas tendem a dar muitas cochonilhas ou ficar bem pernudas, né? Que é o que a gente chama aí de estiolamento, porque normalmente quando a suculenta ela é de sol pleno, se a gente colocar num local que ela não toma tanto sol, ela tende a se esticar para o lado da claridade, né? Em busca do sol. Essa baciada aqui, por exemplo, é uma baciada de suculentas de sol pleno, né? E no início do cultivo, eu tinha um pouco de dó de deixar as suculentas mais de 3 horas no sol, que eu achava que era uma judiação e que elas não aguentavam, né? E no início, muitas dessas plantas estiolavam em busca de mais sol, até a gente aprender que elas precisavam aí de mais de 5 horas de sol pleno para realmente desenvolver tudo o que precisa, né? Crescimento, brotação, como é o caso da quinta suculenta do vídeo de hoje, ó, que é a colher de prata. A colher de prata, embora ela não tenha as folhas tão gordinhas, mas ela precisa de mais horas de sol para desenvolver. E como você pode ver aqui, ó, ela está lotada de brotação justamente por tomar mais de 5 horas de sol. E aqui no nosso cultivo, até as que tomam menos horas de sol, que a gente sabe que não precisa de muitas horas de sol, a gente deixa num local que bate bastante claridade nelas. Depois que o sol passa, tem algumas paredes claras aqui perto, que o sol bate na parede e a luminosidade reflete nas plantas, né? Então isso ajuda bastante também, porque até a luminosidade ajuda elas na questão da fotossíntese, né? Que é a alimentação delas por completo. Vou passar então para a de número 6, que é essa daqui, ó, que é o Senécio Verde, que também é uma suculenta que desenvolve bastante, gosta bastante de sol, para mais de 5 horas de sol. Se caso a gente deixar num local que não toma aí muitas horas de sol, ela tende a dar muito pulgão, né? Então, no início a gente deixava ela num local também que batia menos horas de sol e ela enchia de pulgão. E a gente começou a ter um bom desenvolvimento dela aqui, quando a gente percebeu que ela gostava de mais horas de sol. Porém, ela gosta de um pouco mais de rega também, então a gente rega ela aqui umas 3 vezes por semana. E a suculenta de número 7, que gosta bastante aí de sol pleno e para mais de 5 horas de sol para ficar bonitona, é a pálida, que embora tenha o nome de pálida, mas ela gosta bastante de sol.
Inclusive, se ela não tomar aí para mais de 5 horas de sol, ela tende a dar muita cochonilha. É uma planta aí que é bem cobiçada pelas cochonilhas, e então é uma forma da gente diminuir um pouco, né, da incidência de cochonilhas nelas, na verdade, é mantendo elas sempre tomando aí para mais de 5 horas, porque já é uma quantidade o suficiente para elas ficarem bem resistentes e bem mais fortes. E com isso a gente encontra cada vez menos cochonilhas nelas. E uma dica extra que eu deixo para você que é iniciante no cultivo é sempre procurar colocar aí um adubinho de leve, um fertilizante de leve, que tenha aí um teor bom de cálcio, né? Porque normalmente as suculentas que precisam de mais horas de sol, é importante que elas estejam bem abastecidas de cálcio para suportar a questão do calor, né? Para manter-se firme ali tomando aquelas horas de sol. E também suculentas que estão bem abastecidas de cálcio, elas também tendem a ter menos cochonilhas. A suculenta de número 8 é a agave azul, que também gosta aí de mais de 5 horas de sol. Na verdade, essa suculenta ela é uma das únicas que você pode tratar ela com o que você tiver, né? Ela vai bem com mais horas de sol, com menos horas de sol, mas como se trata de um agave e bem semelhante até um cacto, né? Porque ela tem esses espinhos aqui na ponta, nas folhas dela. Então, por esse motivo, ela também suporta muitas horas de sol, e quanto mais sol toma, mais desenvolve. As nossas aqui tomam para mais de 5 horas de sol, e é uma suculenta que toda vez que eu mostro ela aqui, eu acabo até sendo repetitivo, porque é uma suculenta que eu nunca vi praga nenhuma nesta planta. Já teve vezes aqui dela estar ao lado de suculentas com fungo, e mesmo assim nem fungo chega nela. Então, quem dera que todas as suculentas fosse fácil cultivar, igual a essa daqui. Nós temos outras dela aqui no cultivo, porque ela acabou brotando e nos dando outras mudas, mas todas elas ficam em local que agora, por exemplo, nesse período de onda de calor, que tem sol direto, quando tem sol direto, ela toma sol o dia inteiro, e quanto mais sol toma, mais bonita fica. A híbrida laranja, eu vou deixar ela como uma suculenta de número 9, que também gosta aí de mais de 5 horas de sol. Aqui elas tomam, né, para mais de 5 horas de sol. E se você que está assistindo é realmente iniciante no cultivo, é uma suculenta que vale muito a pena ter no cultivo, porque aqui um dos trabalhos que ela dá para nós é de vez em quando fazer uma poda nela para controlar realmente o crescimento, porque ela vai crescendo toda a vida e às vezes fica muito pernuda, né? Então o trabalho que ela dá para a gente aqui são as podas, mas vale muito a pena ter no cultivo, como a suculenta de número 10 do vídeo de hoje, que é essa daqui, ó, que é a Equador, que desde que nós conseguimos a primeira muda, não dá trabalho nenhum no cultivo também, muito fácil de cultivar. Quanto mais sol toma, mais bonita ela fica, mais ela desenvolve. Está debaixo de um sombrite aqui 50%, mas o local que ela fica, ela toma sol o dia inteiro, porque desde 5 e pouquinho da manhã, quando surge o sol, ela já começa a tomar ele, o sol vai virando no céu, batendo nela aqui, e ela está aqui, ó, lindona no cultivo. É uma planta excelente para dar mudas também, principalmente agora no período de primavera, verão, né? Muitas pessoas me perguntam qual o melhor momento para as suculentas brotarem. Aqui normalmente a gente consegue muitas mudas delas por hastes ou pelo caule, agora na primavera, verão. E essa Equador é uma das que mais brotam aqui nesse período. E seguindo aqui, ó, com os nomes de suculentas que gostam de mais de 5 horas de sol pleno, essa daqui que é a Pink Pride, que quanto mais sol toma também, mais compacta ela fica, mais ela vai se fechando e mais bonita ela vai ficando. Porque na minha opinião é o formato que ela fica mais bonita, né? Porque ela vai fechando a roseta e ficando bem compacta e bem bonita. Já vou seguindo então para a suculenta de número 12, que também gosta de sol pleno, que é a Lovely Rose. Eu tinha uma certa dúvida no início do cultivo pelo fato dela formar uma roseta, mas ser pequena, né? Então eu achava que ela não suportaria tantas horas de sol. Comecei a cultivar ela com menos horas de sol, ela não desenvolvia. E aí comecei a deixar ela tomar mais de 5 horas de sol, principalmente o sol da manhã. E elas desenvolveram aqui bem mais rápido no cultivo. Então ela também gosta aí para mais de 5 horas de sol.
A Big Red é a suculenta de número 13, que também gosta de sol pleno. Como você pode ver, é uma suculenta gigante, né, que fica gigante. E as gigantes, normalmente, praticamente todas elas, 100% delas, gostam de mais de 5 horas de sol, né? Elas desenvolvem, elas ficam mais bonitas, tomando aí mais de 5 horas de sol pleno. Mas lembrando e repetindo aí sempre, principalmente para quem está começando no cultivo, que qualquer suculenta precisa ter a adaptação no começo, né? Que é quando você chegar com a sua planta, você fazer a adaptação em uma semana até 9 horas, na segunda semana até 10 horas, e depois ela já vai ficando mais adaptada aí a mais horas de sol. Vou seguindo aqui para a suculenta de número 14, que também gosta aí de mais de 5 horas de sol, que é a Red Chips, né? E continuando aí a questão da adaptação, isso é muito importante porque, por exemplo, agora eu acredito que uma boa parte do Brasil tem enfrentado aí ondas de calor, né? Um período aí de calor excessivo, um calor escaldante mesmo. E é muito importante essa questão da adaptação porque as plantas elas vão ficando fortes para tolerar aí esses períodos mais quentes, né? E lembrando a você a importância de um sombrite, né? Pelo menos 50% aí, se você conseguir colocar um sombrite aí sobre as suas plantas para protegê-las nesse período mais excessivo, né? De calor excessivo, como a gente tem ouvido falar que esse ano vai ser bem pior do que os outros anos. A Crispate Beauty eu vou deixar ela como a de número 15 do vídeo de hoje, que embora seja branquela, ela também gosta de mais de 5 horas de sol, né? Principalmente o sol da manhã. E eu estou falando um pouquinho sobre ela porque algumas pessoas me perguntam se as suculentas brancas podem tomar sol ou se elas são de meia sombra, né? Aquelas que tomam só as primeiras horinhas de sol. E a Crispate Beauty, ela é uma planta muito rústica, então quanto mais sol ela toma, mais bonita ela fica e mais ela desenvolve. No início do cultivo, eu também achava que as suculentas brancas não suportavam sol, né? E na verdade, quando a gente fala branca, é só a pruína, que é o que a gente vê aqui, que deixa ela com esse tom branco. Mas por baixo, a maioria delas são verdes também, né? Então, elas podem sim tomar muitas horas de sol, uma grande maioria. É o diferente um pouquinho a questão das variegatas, né? Porque as variegatas, elas têm um pouco menos de clorofila. Então, as variegatas realmente não podem tomar muitas horas de sol. Já as branquelas, quando você vê elas brancas, não significa que elas são brancas, significa que elas têm muitas pruínas que dá essa impressão de que elas são brancas, né? Mas elas não são brancas, elas são verdes ou azuladas. O que dá a tonalidade de branco é realmente o excesso de pruína. Seguindo então aqui para a Maúna, que eu vou deixar como a de número 16 do vídeo de hoje, que são suculentas também que para desenvolver tudo o que elas precisam desenvolver, elas precisam realmente de mais de 5 horas de sol pleno, né? Para crescer, para ficar com essas folhas bem compactas, bem gordas, inclusive é o que faz elas ficarem bem gordinhas, né? Bem resistentes, é a questão do sol. E mesmo sendo suculentas gigantes, se elas não tomarem para mais de 5 horas de sol, elas também dão bastante cochonilha. Como é o caso da suculenta de número 17, que é a Hakuho, né? Que é uma planta que para ela ficar compacta, bonita mesmo, ela precisa ir tomar para mais de 5 horas de sol, porque senão ela fica com as folhas mais magras, vamos assim dizer. E é uma planta que se ela tomar a quantidade de sol certinha que ela gosta, que é para mais de 5 horas de sol, ela tende a dar muitas mudas, tanto por haste quanto no caule dela. E aí, a partir do momento que ela começa a dar as mudinhas no caule, se ela não estiver tomando sol na quantidade certa, as mudinhas elas estiolam, elas enchem de cochonilha e passa a cochonilha para a planta toda. Então é por isso que é importante deixar ela no local que ela toma aí para mais de 5 horas de sol pleno depois de adaptada. E a suculenta de número 18, que também gosta aí para mais de 5 horas de sol pleno, é a Gigantia original, né? É uma planta que, conforme o nome dela, que é Gigantia, ela realmente fica gigante e quanto mais sol toma, mais bonita ela fica, porque ela vai ficando com as bordas dela bem avermelhada e com as folhas bem compactas mesmo. Quando a gente encosta nessa planta, a sensação que a gente tem é de estar encostando
numa planta emborrachada, né? Dá uma sensação de que ela é até de borracha, de tão compacta e resistente que ela fica. E pelo menos aqui no nosso cultivo, ela não tem cochonilha, ela não é de dar cochonilha não. No final do ano, na época de chuvarada, ela costuma pegar fungos da pinta preta, mas aí a gente aplica um fungicida aqui, que a gente usa muito nela, que é o Fungitó, principalmente no final de ano, na época de chuvarada, e ela vai seguindo firme. A Beatriz eu vou deixar como a suculenta de número 19 do vídeo de hoje, que também gosta aí de sol pleno. As nossas aqui são cultivadas em locais que tomam para mais de 5 horas. E essa semana eu fiz um post aqui na comunidade, mostrando uma foto dela, e algumas pessoas me pediram dicas se ela é de meia sombra, se ela é de sol pleno. Então, eu posso garantir para você que ela gosta para mais de 5 horas de sol, principalmente o sol da manhã todo. E é uma planta que não é muito chegada a muita rega. Então, é importante só regar ela mesmo quando o substrato estiver totalmente seco, pelo fato dela ter as folhas muito gordinhas, então ela não exige tanta rega. Mamilárias e cactos eu vou deixar como um bônus aí para o vídeo de hoje, que também são suculentas, né? Porque toda mamilária, todo cacto é uma suculenta. Então fica para você a dica também, que elas gostam, os cactos também gostam, para mais de 5 horas de sol, para desenvolverem bem, né? Tanto na questão do crescimento, quanto na questão de floração. E também os cactos que não tomam sol, eles também estiolam, eles também enchem de cochonilhas, e também eles ficam fracos e tendem a dar aquelas ferrugens, né? Que é quando a planta dá a impressão que ela está toda enferrujada. Isso aí nada mais é do que uma fraqueza, né? Do que uma falta de sol mesmo. Então é bem importante manter as plantas num local que tome para mais de 5 horas de sol, no caso das suculentas, consideradas suculentas de sol pleno, né? No início do vídeo, quando eu li o comentário da Ângela, ela pediu para falar sobre o melhor substrato. E na verdade, é muito relativa a questão do melhor substrato, né? Aqui a gente faz um substrato muito drenante, muito aerado. Inclusive eu fiz um vídeo novo para o final da semana passada. Eu vou deixar ele na telinha aqui no final desse vídeo, né? Para quem ainda não assistiu. O nosso substrato aqui, ele é um substrato bem drenante, bem aerado. Então eu considero ele um substrato muito bom, onde as suculentas desenvolvem muito bem a questão das raízes e também em períodos de chuva, né? Como agora no final de ano, a gente sabe que tende a dar aqueles períodos de chuvaradas aí para mais de 5 dias de chuva. Então a gente já vai se prevenindo e se preparando. Caso você ainda tenha dúvidas sobre substrato, eu vou deixar no final do vídeo que com certeza esse substrato ele evita aí o encharcamento nos períodos de chuvarada. O substrato ele vai ficar molhado, mas não fica aquelas poças d'água, né, parada ali no substrato, que é o que as suculentas detestam e que normalmente dá muito fungo também. E com esses cuidados básicos, ó, o que você vai ter por aí também é muita brotação, como você vê por aqui, ó, nessas imagens. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida, em ajudar você, tá certo? E aproveita e deixa nos comentários aí de onde você assiste, né, pra gente saber até onde chega aí as nossas informações, as nossas dicas. E deixa nos comentários também qual a sua maior dificuldade no cultivo no momento aí com as suculentas, que à medida que der eu vou pegando as dificuldades e aquilo que foi dando certo para nós aqui, eu vou passando para você para te ajudar nas suas dificuldades aí, tá ok? Se gostou do vídeo e não foi inscrito ou inscrita por aqui, eu vou te convidar a se inscrever, deixar o joinha, compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que você sabe que precisa das dicas também. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. Porque toda vez que você dá um joinha, um comentário e compartilha, o YouTube entende que você se interessou pelo conteúdo e assim que a gente postar um novo vídeo, ele manda para você a notificação ou faz o vídeo aparecer para você na tela aí quando você entrar no YouTube, né? Vai ter sempre aí um vídeo nosso para você escolher se quer assistir ou não de acordo com o tema, tá bom? Combinado? Então tá bom então. Para você que é meu companheirão e minha companheirona sempre até o final do vídeo, eu agradeço muito aí pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.